Olá, sejam bem-vindos a esta disciplina. Ela tem carga horária de 20 horas. Nesta primeira aula, de 10 horas, vamos conhecer a surdo-cegueira e seus aspectos históricos e conceituais, com ênfase ao que foi desenvolvido no Brasil. Também estudaremos as formas de comunicação estabelecidas ao longo do tempo. Vamos compreender a surdo-cegueira em seus aspectos históricos, etiológicos e conceituais. Estudar a classificação desta deficiência com base na intensidade e na época de aquisição das perdas sensoriais. Entender a comunicação junto à pessoa com surdo-cegueira. Esta deficiência, embora não muito comum em nosso cotidiano, nos leva a refletir sobre como lidar com pessoas que tenham surdo-cegueira. Aspectos históricos e conceituais. O percurso histórico da surdo-cegueira confunde-se com a história da deficiência em geral. Os primeiros registros relacionados à educação da pessoa surdo-cega datam de 1825. A pessoa com maior destaque na surdo-cegueira foi Helen Keller. Seu pai custeou seus estudos com a professora Anne Sullivan, que estabeleceu os primeiros contatos da aluna por meio do toque nos objetos e uso do alfabeto manual digital. Keller passou a interagir com a professora e evoluiu sua comunicação para a língua de sinais manual. No Brasil, após a visita de Helen Keller a São Paulo, iniciou-se o atendimento a essa clientela no Instituto Padre Chico e na antiga Fundação para o Livro do Cego, hoje Fundação Dorina Nowil. Quando o indivíduo não é estimulado adequadamente, as perdas audiovisuais podem trazer prejuízos diversos, especialmente nas áreas do desenvolvimento da comunicação, da inclusão social e da orientação e mobilidade. O surdo-cego não deve ser encarado como um surdo que ficou cego ou um cego que perdeu a audição. Deve ser visto como uma pessoa que tem a associação das duas deficiências de forma simultânea, o que lhe causa características específicas. A surdo-cegueira é um comprometimento em diferentes graus dos sentidos receptores. A combinação da intensidade das perdas influencia no modo como essa pessoa interage com o outro, com o meio e aprende os significados de si e do mundo. Assim, a surdo-cegueira pode se apresentar em diferentes graus de perdas auditivas e visuais, sendo classificada de acordo com a intensidade dessas perdas. Aspectos conceituais da surdo-cegueira. Os sentidos visuais e auditivos são responsáveis pela conexão das pessoas ao mundo, proporcionando-lhes informações importantes em suas relações socioafetivas e de aprendizagem com o outro e com o meio. Através desses sentidos, é possível perceber informações do ambiente, mesmo que o indivíduo esteja a uma distância considerável, o que favorece o relacionamento interpessoal com o meio. As perdas audiovisuais podem trazer ao indivíduo, quando não estimulado adequadamente, prejuízos diversos e distintos daqueles apresentados nas pessoas com surdez ou deficiência visual, especialmente nas áreas do desenvolvimento da comunicação e orientação e mobilidade, influenciando também a sua inclusão social. Ressaltamos que as perdas, independente da intensidade, podem ocorrer em diferentes fases da vida da pessoa, que também influencia nas relações que esta tem com o mundo e com o outro. A surdo-cegueira pré-linguística é congênita, ou seja, é adquirida já com o nascimento ou por ocasião da gestação. Surdo-cegueira pós-linguística é adquirida podendo a pessoa nascer sem as deficiências auditiva ou visual, ou mesmo nascer apenas com uma delas e adquirir a outra com o decorrer do tempo. Essas categorias ou classificações são relevantes, especialmente para fins de estudo. Contudo, devemos considerar a pessoa como um ser individual e único, com sua história de vida e forma de relacionar-se com o meio. Comunicação para a pessoa surdo-cega. Para que haja comunicação, faz-se necessário um emissor, aquele que envia a mensagem, um receptor, quem recebe a mensagem, uma mensagem,
o conteúdo propriamente dito e um código comum a ambos, emissor e receptor, conjunto de signos que representam algo. Vamos conhecer a comunicação com a pessoa com surdo-cegueira. Estudar as formas de comunicação da pessoa com surdo-cegueira. Comunicar é uma necessidade básica que, desde o nascimento, a criança busca como forma de suprir suas carências. O surdo-cego é privado total ou parcialmente de dois importantes sentidos de comunicação com o meio, visão e audição. Contudo, o acesso a informações pode ser adquirido por outras vias ou por outros sentidos. O indivíduo surdo-cego caracteriza-se pelo fato de não poder compensar a perda visual pela audição e não poder compensar a perda auditiva pela visão. Por isso, a resposta compensatória será pelo movimento. As mãos representam a principal via de obtenção de movimento. Dessa forma, o tato, aliado ao movimento, é a resposta comunicativa expressiva e receptiva para a pessoa com surdo-cegueira. O sistema áptico é importante canal sensorial para a aquisição de informações pela pessoa surdo-cega. Contudo, não desconsideremos os demais sentidos como o olfato, o sinestésico, o proprioceptivo e o vestibular, que também auxiliam nas trocas de informações e percepções com o meio. O desejo de interagir com o ambiente advém dos estímulos recebidos através das vias sensoriais. Os sentidos são estímulos que permitem os primeiros contatos da criança com a mãe e posteriormente com o ambiente. O cheiro e o toque, atrelados ao movimento, promovem as primeiras relações de troca de informações da pessoa com surdo-cegueira com o seu entorno. Nesses casos, é fundamental um mediador para estimular o processo de interação e comunicação com o meio. No conteúdo didático, é sugerido aos alunos assistir ao filme Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan. Você poderá observar que a professora, por meio do toque e da afetividade, estabeleceu a ponte de Helen Keller com o mundo e seu significado, além das relações com as palavras. A confiança entre a professora e a aluna estabeleceu a cognição e a aprendizagem, que foi permeada pela interação com o outro em um contexto afetivo positivo. A comunicação foi estabelecida inicialmente através do sistema áptico. Atividades significativas foram desenvolvendo novas aprendizagens diante do mundo que lhe era apresentado dia a dia, evoluindo sua forma de comunicação. Você verá ainda alternativas de comunicação base para o trabalho com o surdo-cego. As formas mais rudimentares até as mais elaboradas e simbólicas se estabelecem para a aprendizagem. A interação e as trocas de informações com o outro e com o meio irão possibilitar o conhecimento de si, do outro e do mundo, e devem ser consideradas de acordo com o nível das perdas audiovisuais e a época de aquisição da surdo-cegueira. Choro é uma comunicação pré-linguística, um desejo ou sentimento sem a intencionalidade de comunicar-se, embora já indique uma mensagem ou informação. Movimento corporal, intencionais ou não, que são realizados pelo aluno surdo-cego. Através do movimento do corpo, é possível estimular de forma afetiva a interação com a pessoa. Objeto de referência ou pistas de informação são representações concretas e significativas para que o sujeito com surdo-cegueira possa reconhecer uma pessoa, ação, lugar ou atividade. Calendário é um recurso composto de materiais concretos que possibilitam o processo de comunicação ou uma sequência de atividades a serem realizadas. Com a evolução, pode ser mais abstrato, sendo os objetos substituídos pela palavra que o representa. Escrita na palma da mão. É a escrita do alfabeto na palma da mão do surdo-cego
com letra cursiva ou em caixa alta, utilizada especialmente pela pessoa com surdo-cegueira que teve a perda visual após ser alfabetizada. Alfabeto dactilológico, ou alfabeto manual ou alfabeto digital. Cada letra corresponde a uma determinada posição da mão. Existem variações posturais nos dedos em diferentes países. Tadoma é uma forma de comunicação tátil que ocorre através da percepção da vibração das cordas vocais e dos movimentos da articulação no momento da fala. Pistas de informação é uma associação de pistas ao objeto concreto que facilita ao surdo-cego pré-linguístico relacioná-las com as vivências diárias. Estimula o desenvolvimento da linguagem. Gestos naturais podem ser reconhecidos convencionalmente por um grupo de pessoas ou indicativos que, quando apontam, indicam um desejo ou uma referência. Pode evoluir para o uso de sinais isolados de Libras, apropriando-se posteriormente para o uso da língua de sinais. Língua Brasileira de Sinais, Libras. É um sistema linguístico com estrutura gramatical própria. Cada país possui sua língua de sinais com variações regionais. Surdos-cegos que apresentam perda total ou significativa da visão utilizam a Libras tátil e desconsideram a expressão facial. Vamos ao processo de avaliação do seu desempenho. Sua nota será composta pela realização de atividades à distância e presenciais. A atividade à distância corresponde a 40% da nota geral, enquanto a atividade presencial equivale a 60%. Sua dedicação e participação nas aulas e nos trabalhos propostos serão, com certeza, a garantia do seu sucesso. O nosso desejo é proporcionar a você um ambiente de aprendizagem interativo para que a sua vontade de aprender seja motivada e assim este curso venha contribuir com sua formação profissional. Desejamos um ótimo desempenho a todos. Contem conosco e bons estudos!